Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora de rádio que transmite o nosso programa, e você também internauta que nos segue aqui no canal do YouTube e outras mídias sociais, Deus seja louvado pelo dom da sua vida. Hoje, quarta-feira, e a gente olha para São José e diz: São José, valei-nos. Que a sua quarta-feira seja na luz, na bênção, na graça. Vamos levantar o nosso ânimo, ter coragem para enfrentar os desafios que pairam sobre a nossa vida, sobre a vida de nossas famílias, nossos trabalhos, enfim, onde tiver aquela dificuldade que trava a nossa paz, vamos entender que a gente clama por São José e ele intercede para que tudo seja libertado no meu e no seu caminho. Celebramos hoje 3 grandes figuras da fé na América Latina: Roque González, Afonso Rodrigues e João de Castilho, missionários jesuítas martirizados em terras sul-americanas. Eles se destacam não apenas pela coragem do testemunho, mas pela fidelidade perseverante que caracterizou sua vida cotidiana, mesmo antes do martírio. É bom sempre lembrar que os mártires são para nós verdadeiras centelhas acesas que nutre a nossa esperança no caminho da fé. Se nós pensarmos bem, o que os mártires entenderam de suas vidas? Entenderam que tudo nesse mundo passa, que nós não podemos agarrar a nada, que as coisas são triviais, e eles nos ensinam com a dádiva do derramamento do sangue pela fé, esse testemunho que nós também devemos dar de que nada nesse mundo nos prende como bons católicos. O tema que medito com você nesta manhã, a fidelidade que vence o tempo. Esse tema encontra nos mártires uma expressão luminosa. A fidelidade não nasce de grandes gestos isolados, mas de um coração que permanece firme na vontade de Deus dia após dia, sem abandonar a missão que recebeu. Jesus nos ensina: fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Mateus 25, 21. Os mártires do Rio Grande do Sul foram fiéis ao pouco. Na catequese diária, no cuidado dos povos indígenas, na paciência diante das dificuldades. E quando chegou a prova derradeira, foram fiéis no muito, entregaram a própria vida. Santo Agostinho afirma: a perseverança é um dom que leva a graça ao seu cumprimento. É a graça que transforma a fé em fortaleza e o amor em oferta. A fidelidade é a forma madura da esperança. Outro dia eu escutava de uma esposa contrita, piedosa, partilhando a dor das dificuldades na sua família, no seu matrimônio, e aquela paciência que ela tem com os filhos, com o marido, muitos ali com vícios, com dificuldades, e ela com os joelhos calejados, participando da Eucaristia, recitando o seu rosário,
Isso também é um martírio branco, que revela exatamente essa paciência, essa perseverança na resposta ao chamado de Deus no matrimônio aqui em pauta, tendo que ultrapassar tantos vales escuros. Não é fácil isso, de maneira alguma. Tempos atrás ouvi de um esposo a sua dor porque a esposa é esquizofrênica de um grau bem elevado. E ele partilhava comigo o seu contentamento interior de fé por viver aquela situação tão difícil, porque tem os filhos e a esposa que é totalmente fora de si, que exige tantos cuidados. E ele me dizia: Deus me deu essa tarefa. E essa tarefa é para me santificar. Se fosse um homem sem piedade, sem oração, sem Eucaristia, ele abandonaria a esposa, deixava que a família dela cuidasse. Mas não, ele carrega a cruz porque ele fez uma promessa diante do altar de Deus. Também aquela esposa, para ela, humanamente falando, era mais cômodo largar tudo. Ela tem condição de viver sem os proventos do marido, mas ela quer ir adiante, se imolando e fazendo tudo para que um dia ocorra ali uma conversão. Nós vivemos, a bem da verdade, numa cultura marcada pela instabilidade. Tudo precisa mudar rápido, tudo precisa ser descartado. Mas a espiritualidade nossa, que brota da cruz, nos ensina que a eternidade se prepara na constância, nessa perseverança no caminho de Deus. A alma fiel caminha no tempo com os olhos fixos em Deus. Não se apressa, não desiste, não negocia a verdade. A verdade é a estrada. Como isso é bonito. Os mártires que recordamos hoje viveram essa fidelidade discreta e perseverante. Não procuraram heroísmos, apenas desejaram amar a Deus e servir aos irmãos. E por isso mesmo, quando a morte os encontrou, estavam prontos, porque já haviam morrido muitas vezes para si mesmos, por amor a Cristo. Veja a profundidade disso e, ao mesmo tempo, a beleza espiritual desta realidade. A fidelidade transformou a vida em oferta. Ela nos liberta das ilusões do mundo. Nos purifica da instabilidade das paixões e nos educa para amar até o fim. Quem é fiel no cotidiano já vive antecipadamente a eternidade. Peçamos ao bom Deus nesta manhã de quarta-feira a graça de viver essa fidelidade silenciosa, cotidiana, firme e perseverante. Essa fidelidade que vence o tempo e prepara a alma para o encontro eterno com o Senhor. E nós, eu e você, possamos descobrir isso. E assim nós vamos murmurar menos, reclamar menos da vida, porque neste mundo a nossa caminhada não é fácil para ninguém. Para ninguém é fácil viver,
há muitos desafios a serem enfrentados e, mais do que isso, a serem superados. Sobretudo dentro da família, no ambiente nosso de trabalho. Tudo é muito difícil, mas com Cristo nós faremos proezas. Proezas no bom sentido de sermos alegres e firmes nas provações. Comento com você o Evangelho de hoje. Lucas 19, 11 a 28. O Evangelho nos apresenta a parábola das moedas de ouro. O Senhor confia a cada servo uma quantia e diz: negociai até que eu volte. É o símbolo da nossa vida cristã. Deus nos dá dons, tempo, fé e oportunidades e espera fidelidade, inclusive de você que está acamado ou acamada com uma doença tão grave, com tantos desafios. Não desanime. Oferte a Deus essas dores, esses infortúnios e confia. É o Senhor a nossa riqueza. O nosso corpo passa, nossas coisas materiais passam. Mas a fidelidade a Deus é que nos leva a uma vida que não passa. O servo que multiplicou seus dons recebeu a resposta: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. A fidelidade cotidiana é mais valiosa aos olhos de Deus do que os feitos extraordinários. No fim, Jesus ensina que a fidelidade é o caminho da salvação. Quem permanece firme, mesmo quando ninguém vê, está pronto para a vinda do Senhor. Deus não pede êxito de nenhum de nós. Ele pede fidelidade. Afinal, eu e você não somos ateus. Nós somos crentes, nós cremos em Deus. E o nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo, que nos prometeu o reino do céu. Isso para nós é tão verdadeiro quanto o sol que nasce e se põe todos os dias. Nós cremos na vida eterna. E a nossa vida eterna com Deus depende, meu caro, desta fidelidade nas pequenas coisas, a partir das pequenas coisas. Que o seu dia seja um dia de meditação sobre ser fiel a Deus. Que Ele te fortaleça com os dons do Espírito Santo. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, que o testemunho dos mártires que celebramos hoje reacenda em mim e no coração deste irmão e irmã que me acompanha o desejo da perseverança. Que sejamos, Senhor, fiéis no pouco, na oração, nas responsabilidades, na vida familiar, para que quando o Senhor voltar, encontre em nós um coração firme e confiante e nos diga: vem, servo bom e fiel, entra com alegria na casa do teu Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha muita paz e até às 20 horas aqui no canal com o programa Oração da Noite.